O livro que vou apresentar é A Anomalia, de Hervé Letellier, escrito em 2020. O livro começa por nos apresentar uma série de personagens e faz alusão ao facto de que todas estiveram no mesmo voo Paris-Nova York, onde existiu uma turbulência muito violenta. Essas personagens são 13. Um assassino em série altamente profissional, que também é um pai de família. Um escritor que ficou traumatizado com a experiência do voo, escreveu um livro e logo depois suicidou-se. Uma editora de imagem, mãe solteira, que teve um caso com um arquiteto. Um oncologista e o seu irmão, a quem ele diagnostica um cancro em estadio 4. O próprio piloto de avião e a sua experiência no voo. Uma família composta por um ex-militar, a sua mulher e os seus 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. Uma advogada de topo que tenta defender uma empresa que fabricou um produto acusado de ser altamente cancerígeno. Um cantor de R&B africano que interpreta um grande êxito mundial. E, finalmente, um professor de faculdade que foi responsável pelos protocolos de emergência depois do 11 de setembro, e a sua colega de trabalho, que também é a sua paixoneta. A apresentação de cada uma das personagens termina com o FBI a abordá-las, com exceção do piloto de avião, que descobrimos ser o irmão do oncologista, e o professor de faculdade, que é recrutado para pôr em ação um dos seus protocolos. Depois das apresentações, descobrimos que um avião que havia pousado em março voltou a aparecer e a pousar em junho, transportando exatamente as mesmas pessoas que, depois de entrevistadas, revelam achar que ainda é março. Após esta descoberta, o narrador conta-nos que a teoria mais consensual entre os cientistas para explicar este facto é de que o mundo do livro é apenas uma simulação e o avião foi uma falha. Ao longo do livro, vemos as reações de presidentes, líderes religiosos e até nos é mostrada uma notícia do New York Times sobre a situação. Depois disto, vemos como é que as personagens lidam com os seus duplos e como vão seguir a sua vida. No final, surge um terceiro avião igual aos anteriores, e este é mandado destruir pelo presidente dos Estados Unidos. Eu pessoalmente gostei muito do livro. O facto de ser um livro fácil de ler em termos de linguagem e não se dar muitas descrições, apresentando os acontecimentos com uma velocidade agradável. Gostei muito da forma como as personagens foram exploradas, fazendo com que nos importássemos com elas e com o que lhes aconteceria depois de descobrirem que tinham um duplo. Acho que o fim do livro é inteligente, ficando muito em aberto e não dando certezas acerca de qual foi a razão do avião ter aparecido, apenas algumas teorias. Por outro lado, no último parágrafo, quando o míssil vai acertar no terceiro avião, o narrador não esclarece o que se passa e confesso que pessoalmente fiquei confuso com o caligrama que mostra na capa desta apresentação. Mas depois de pesquisar e pensar sobre o assunto, acredito que o autor possa querer transmitir que o mundo acabou naquele momento, porque o caligrama termina com várias palavras intercaladas com a palavra fim, e a última é mesmo fim. Apesar disto poder significar apenas que se trata do fim do livro, foi desta forma que interpretei. Concluindo, acho que este livro é emocionante, com personagens interessantes e um fim completamente desconcertante, deixando o leitor a pensar.